Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre as estruturas de iteração com o uso da instrução for. A instrução for me garante a repetição automática de processos computacionais em uma certa quantidade de vezes, tantas vezes quanto for a delimitação do intervalo no argumento dessa instrução, assim como está aqui na tela. No argumento, definimos um valor inicial, um valor de parada e um incremento ou decremento ou algum outro tipo de atualização da variável que foi declarada por mim. E essa construção no argumento será comparada para análise booleana, e essa comparação ela é feita com um valor associado à variável que eu declarei. Se nessa comparação a análise for dada como verdadeira, serão executadas instruções onde você digita essas instruções que estarão dentro do laço, e cuja quantidade, ou seja, a quantidade de instruções, pode ser quantas vezes você necessitar com relação ao seu código, programa para o qual você está trabalhando. E isso dependerá dos seus objetivos finais. E não podemos esquecer da atualização repetida na estrutura, que são as atualizações que ocorrem com relação ao valor que está associado à variável. Com a instrução for, podemos inserir essas atualizações no argumento da instrução, na forma de incremento, decremento ou outra operação que modifique o valor associado à variável. Justamente ali o terceiro item do argumento. Podemos rever aqui a tabela com algumas formas de atualizar os valores associados às variáveis envolvidas na estrutura de iterações. Eu tenho uma primeira linha que ela é um aspecto de associação de um valor com a variável. É utilizado o sinal de igual, o operador igual, e temos a coluna de exemplo. Aqui lê-se assim: x está associado ao valor 3, ou 3 está associado ao valor x. Temos a linha 2 e a linha 3, que respectivamente tratam da inclusão de unidades e da retirada de unidades em operações de adição e subtração. Temos na linha 2 o operador mais igual, que significa que uma variável ela é igual à variável antiga, o valor da variável antiga, mais 3 unidades. Na mesma lógica, o operador menos igual, que vai significar que x terá um valor associado igual ao valor antigo de x menos 3. E nessa construção, com operadores de adição e de subtração, você também pode aplicar os operadores de multiplicação e divisão, onde a minha variável, com relação à linha 4, a minha variável ela terá um valor igual ao valor da antiga variável multiplicado 3 vezes. Temos um item bem específico aqui na linha 6, que é o operador de identificação do resto de uma divisão entre dois números, e leia-se assim: o valor de x ele será um valor que é o resto da divisão entre x e 3, o x é o valor antigo. E as duas últimas linhas, elas são muito utilizadas na utilização de estruturas de iteração, que é o mais e o menos. O mais é a adição unitária, a adição de 1, na atualização do valor da variável. E a última linha, o menos, é a subtração de uma unidade com relação ao valor anterior associado à variável. Na construção de uma estrutura de iteração, podemos aumentar a capacidade de automação de processos dessa estrutura, aplicando o método de aninhamento ou encadeamento de laços. Laços aninhados é a disposição de estruturas de iteração dentro de outras estruturas de iteração. Você gera uma estrutura de iteração e no laço você constrói outra estrutura. No laço dessa segunda estrutura que eu inseri, você pode construir outra estrutura de iteração. E assim por diante, quantas vezes você quiser. Agora é preciso atentar para a quantidade de aninhamentos.
dessas estruturas de iteração. Pois, devido às limitações da máquina, você tem uma máquina, você deve entender quais são as capacidades dela, o que ela consegue rodar tranquilamente e o que ela tem dificuldade em rodar. Tá? É preciso ter muito cuidado com a questão do custo-benefício, é preciso prestar atenção nisso. Eu quero uma máquina que execute um programa muito bem elaborado, complexo, só que eu preciso saber se minha máquina ela tem capacidade para isso. E a questão de laços aninhados, ele é uma ferramenta para inserir complexidade ao seu programa, tornar o seu programa muito mais útil, eficiente e mais complexo. Só que em contrapartida, você precisa conhecer o setup da sua máquina. Digo isto porque quanto maior a quantidade de alinhamentos, maior é a quantidade de tarefas a serem executadas e maior é o tempo de processamento da máquina. Por outro lado, com mais execuções, ou seja, com o maior uso de alinhamentos e laços alinhados, maior é a possibilidade de ocorrência de processos automáticos do seu programa, tornando esse programa mais apto a resolver os problemas mais complexos possíveis. Vamos resolver um exercício que aplica essa questão de laços alinhados. É um exercício clássico da criação de matrizes em uma linguagem de programação, no caso em C. Gere e imprima uma matriz 3x4, sendo que o valor de cada elemento da matriz seja resultado da operação J vezes I, sendo I o número de linha e J o número da coluna corrente. Iniciando aqui o I do Gianni, basicamente eu vou iterar para os valores em cada linha. Por exemplo, primeira linha eu vou definir os valores de todas as colunas dessa primeira linha. Depois eu vou definir todos os valores das colunas na segunda linha e assim por diante. Eu vou iterar primeiramente para as colunas, definir o valor das colunas e por último, ao passo que eu for terminando as colunas, eu vou passando para a próxima linha. Nesse procedimento, eu vou iniciar aqui inserindo as bibliotecas padrões, include stdio.h, biblioteca padrão de entrada e saída. O outro é o include stdlib.h, biblioteca padrão para o funcionamento de funções em geral. Eu vou salvar esse trabalho. Eu vou chamá-lo de matriz.c. E o próximo passo, eu vou declarar as variáveis com as quais eu vou trabalhar. São duas variáveis inteiras. A variável i, que representará número de linha, e a variável j, que representará o número da coluna. Em seguida, eu vou iniciar aqui o int main, a função principal onde vai funcionar o meu código. O par de chaves vai envolver o meu código. Agora eu vou iniciar a estrutura de iteração com a instrução for. Serão duas instruções for, uma submetida à outra. A mais externa, a que está no topo da hierarquia, eu vou trabalhar com a variável i, a variável das linhas. Ela será repetida mais lentamente, mas na mesma quantidade da variável j. Aqui eu vou iniciar com o i. Qual o valor inicial para i que eu desejo? É o valor 1. Qual o valor final? Até que valor eu quero que i progrida. Ou seja, ele vai de 1 até, eu vou escolher o valor 4. Já que eu vou trabalhar com a matriz com 4 linhas. E a forma de incremento? Do valor 1 até o valor 4, como é que eu quero que as atualizações progridam? Eu quero que seja de 1 em 1 unidade. Então eu vou colocar aqui a operação i++, que significa que i terá um valor igual ao valor do i antigo mais 1. E aqui eu tenho a primeira instrução for com os argumentos de valor inicial, valor final e incremento. Aqui nesse caso é incremento. E agora eu vou fechar mais um par de chaves que irá envolver o meu laço.
E no meu laço eu vou ter mais uma estrutura de iteração com a instrução for, agora trabalhando com a variável j. Variável j terá um valor inicial também 1, um valor final e também progredirá até o valor 4. Vou colocar aqui menor ou igual a 4. E com um método de atualização de incremento de uma unidade também. De uma em uma unidade, eu quero que os valores de j progridam de 1 até 4. Então aqui será j mais mais. Aqui eu vou construir o laço da instrução for, dessa segunda instrução, que trata da variável j. E aqui no laço da segunda instrução for, eu vou inserir alguns comandos com o objetivo de imprimir os valores da matriz em geral. Ou seja, de coluna em uma primeira linha, depois de coluna em coluna na segunda, de coluna em coluna na terceira e de coluna em coluna na quarta. São os valores que vão compor a minha matriz. E eu vou trabalhar da seguinte forma. Para os valores de coluna que foram menores que 4, eu vou inserir uma função print com o valor proposto no exercício, que é j vezes i. Só que quando o meu j for igual a 4, eu preciso inserir uma quebra de linha para que eu passe para a segunda linha. Para que o desenho da matriz seja o desenho de uma matriz 4x4, esteticamente falando. Então eu vou trabalhar com estruturas de decisão. Uma aplicação das estruturas de decisão em estruturas de iteração. Sempre ocorrerá em vídeos posteriores o uso de assuntos anteriores com muita frequência. Eu vou primeiro criar aqui uma instrução if. Se o valor de j for menor que 4, então eu vou inserir aqui um bloco. E nesse bloco eu vou trabalhar com a função print. Eu vou imprimir printf, colocar aqui um string de transformação que será transformada no valor daquele elemento que está naquela linha e naquela coluna. Só que para que os valores entre colunas não fiquem muito juntos, eu vou trabalhar com um espaçador que é bem semelhante ao espaçador de linha, que é o quebra de linha. Esse aqui é o de tabulação. Ele avança um pouco para a direita e coloca o valor um pouco separado do valor anterior, que é o barra invertida t. E a variável que irá substituir a string de formatação, o percentual %d, será o j vezes i, assim como proposto no exercício. E esse é o bloco associado à instrução if. Eu tenho a instrução else. Se caso contrário, o j não for menor que 4, no caso, se for igual, eu vou inserir aqui também um bloco de comandos associado a else, a instrução else. E eu vou colocar aqui a função print, no caso printf, com o valor percentual %d. Esse será o valor que será impresso. E agora, no lugar de inserir uma tabulação, eu vou inserir uma quebra de linha, barra invertida n. E o valor que substituirá a string de formatação será o mesmo valor da instrução anterior, j vezes i. Então percebam que aqui a única diferença de um print para o outro é justamente o comando de posição do valor na impressão da tela. Enquanto um se deslocará para a direita, o outro se deslocará para baixo. Esse aqui ele ocorrerá com maior frequência, já que o J ele vai assumir o valor 1, 2, 3, e essa tabulação será feita a cada variação. E no último valor, o valor 4, eu vou precisar usar a quebra de linha para passar para a linha logo abaixo. E este é o meu programa, que cria uma matriz 4x4, cujos valores serão iguais ao valor de coluna vezes o valor de linha. Eu vou compilar o programa.
E em seguida eu vou rodá-lo. Aqui está a minha matriz 4x4, onde eu tenho os valores igual ao valor de linha vezes o valor de coluna. Eu tenho aqui no primeiro elemento da linha 1, coluna 1, 1 vezes 1 é 1. Aqui na linha 1, coluna 2, que é 2 vezes 1, é 2. Temos aqui o valor 3, cujo valor é a coluna 3 vezes 1. E temos o valor 4, cujo valor é a coluna 4 vezes a linha 1. E assim também na linha 2, você vai ter o mesmo procedimento. Temos aqui o valor 2, que está na linha 2, coluna 1 é 2 vezes 1. Aqui na linha 2, coluna 2 é 2 vezes 2. Linha 2, coluna 3, que é 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, seria assim. O valor é 6. E aqui na linha 2, coluna 4, é 4 vezes 2. E assim para os outros valores. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.